Pimpolhos, boa noite, tudo bem? Ou boa tarde, ou bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, estejam com saúde, para que a gente possa começar aqui o nosso segundo vídeo, né? Eu vou começar sozinha, vocês vão assistir depois. A gente vai ver então agora o conteúdo do nosso segundo módulo, né, de geografia. A gente dividiu o conteúdo em 4 partes. Vocês já viram, né, o primeiro vídeo. Tô partindo da premissa de que todo mundo viu o primeiro vídeo que falava sobre os modelos de industrialização, né? O modelo clássico, o modelo planificado e, por último, o modelo tardio, né, ou periférico. E aí, quando a gente trabalha modelos de industrialização, a gente não trabalha especificamente os tipos de indústria, né? A gente trabalha o fenômeno da industrialização como um todo, tá? E aí a gente vai trabalhar, obviamente, o período histórico, né? Em que período da história esse processo aconteceu e em que países, né? E aí, no módulo 2, a gente vai falar especificamente sobre os tipos de indústria, tá? Porque é muito importante que a gente entenda que as indústrias elas têm público-alvo diferente, né? Elas têm segmentos produtivos diferentes. E aí, às vezes, a gente que é o consumidor final, a gente não tem muito essa clareza, tá? Então, para facilitar o nosso entendimento, a gente vai ver os 4 principais, assim, os mais importantes tipos de indústria, são 4, tá? A gente tem o que a gente chama de indústrias de base. Depois a gente tem indústrias de bens intermediários, indústrias de bens de consumo e indústria de ponta, tá? Professora, não estou entendendo. Calma, não fiquem nervosos, a gente vai ver um por um, tá? Então a gente começa falando sobre as indústrias de base, tá? Gente, o que são as indústrias de base? Elas são as indústrias responsáveis pela transformação da matéria-prima, tá? Não só transformação da matéria-prima, mas também a retirada da matéria-prima da natureza, tá? Para tudo que a gente consome, né, para tudo que a gente compra, para tudo que a gente produz, existe uma matéria-prima principal. Por exemplo, a matéria-prima do queijo. É o leite, né? Assim como o leite também é a matéria-prima da manteiga, do Danone, né? Daquele polenguinho que a gente ama. Olha a professora fazendo propaganda. Chocolate, né? A gente tá aí na semana da Páscoa, gente. Então, qual é a matéria-prima do chocolate? É o cacau. Então, para produzir qualquer coisa, a gente vai precisar de matéria-prima, tá? Uma matéria-prima principal ou mais de uma, dependendo do item que vai ser produzido, tá? E aí, as indústrias de base, elas são responsáveis por retirar essa matéria-prima da natureza e também por fazer, em alguns tipos de indústria, fazer a transformação dessa matéria-prima, tá? E aí o nome já está dizendo, né? São essas indústrias, né, que vão servir de base, que vão fornecer a base para outras indústrias, tá? As indústrias de base, elas também vocês podem encontrar uma outra nomenclatura, né? Às vezes você pode encontrar com o nome de indústrias extrativistas, né? Que são as indústrias que extraem, né, a matéria-prima. Então, essas indústrias extrativistas, elas podem ser fazer tanto a extração vegetal quanto a extração animal, tá? Exemplos, né? Como é que a gente vai exemplificar? Por exemplo, Petrobras, né? Que é a nossa estatal do petróleo, né? Uma das maiores indústrias de petróleo do mundo. Qual é a finalidade, né? Qual é o objetivo da Petrobras? Extrair petróleo das camadas, aqui no caso do Brasil, extrair o petróleo das camadas do pré-sal, né? Então, o petróleo, ele é matéria-prima para vários outros subprodutos, como gasolina, diesel, plástico, né? Você sabe que a matéria-prima do plástico é o petróleo, né? O plástico é um dos derivados do petróleo. Querosene também é derivado do petróleo. Então, a Petrobras, ela é uma indústria de base, né? Ela é responsável por extrair matéria-prima da natureza, tá? Outro exemplo, as madeireiras, tá? As madeireiras também são consideradas indústrias de base, tá? A madeira, ela é matéria-prima, por exemplo, para móveis, né? Móveis de madeira, também é muito utilizado na construção civil, tá?
Outro exemplo, as mineradoras, tá? As mineradoras, né, o nome já está dizendo, ela é responsável por extrair minérios da natureza, né? E esses minérios, obviamente, vão ser transformados em outros produtos, em outros materiais, né? Como alumínio, aço, ferro, bauxita, enfim, tá? Aqui no Brasil, né, uma das mais famosas, Vale do Rio Doce, né? Vocês já em algum momento já ouviram falar da Vale do Rio Doce. As indústrias metalúrgicas também são consideradas indústrias de base, tá? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? As indústrias de base, ou elas vão retirar, né, elas são responsáveis pela retirada da matéria-prima da natureza, ou são as indústrias onde ocorre a transformação direta da matéria-prima, tá? É bem tranquilinho, não tem mistério, é bem fácil, tá? Essa primeira etapa é tranquilinho. O segundo tipo de indústria é o que a gente chama de indústrias de bens intermediários. Por que bens intermediários? Porque, veja bem, as indústrias, para funcionar, seja ela uma indústria de base ou uma outra indústria, a indústria de bens de consumo, por exemplo, as indústrias elas precisam de ferramenta, de máquinas, de maquinário, de peça, de utensílios, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, quem é que produz, né, esses utensílios, essas máquinas, esses motores, essas ferramentas? As indústrias de bens intermediários, tá? Exemplo, a indústria que fabrica manteiga, né? Aquela manteiga aí que a gente compra lá semana do aniversário do Guanabara, né? Que a gente estoca as coisas. Aí a gente vai comprar manteiga. A manteiga tá na promoção, né? E aí a gente vai comprar manteiga. A indústria que produz a manteiga, a gente chama de indústria alimentícia, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente, daqui a pouquinho. Só que a indústria que fabrica a manteiga não é a mesma indústria que fabrica a embalagem, aquele potinho plástico, né? Onde a manteiga vem dentro, tá? Quando a gente compra, por exemplo, leite em pó, né? A indústria do leite em pó, que é a indústria alimentar, né, ou alimentícia, não é a mesma indústria que fabrica aquela lata, né? Porque o leite em pó ele vem numa lata e ele vem com aquela tampinha plástica, né? Então são indústrias diferentes, tá? Quando a gente compra o leite, aquele leite líquido, né, que vem na caixinha, a indústria do leite não é a mesma indústria que fabrica aquela caixinha, tá? Então, ou seja, existe uma indústria específica, né, que tem a finalidade de produzir aquela caixinha de papelão para embalar leite, tá? E essa indústria, ela vai fornecer para diversas marcas de indústrias que fabricam, né? Na verdade, não fabricam, né? Faz o beneficiamento do leite, porque é o leite, quem faz leite aqui é a vaquinha, né? Mas faz o beneficiamento. No caso da manteiga, a mesma coisa, tá? Então, existe uma empresa, uma indústria específica que fabrica potinho plástico. E aí ela vai fornecer para todas as marcas aí de manteiga, que quando a gente vai no mercado, a gente tem as opções, né? Então, vai fornecer, sei lá, as marcas de manteiga aí que a gente encontra no Guanabara, que é um supermercado popular, né? Então, manteiga Qualy, Doriana, Claybon, tem mais alguma? Becel. Então, ou seja, são marcas diferentes de manteiga, né? São marcas diferentes de indústrias alimentares. Mas a indústria que fabrica o potinho de manteiga fornece para todas elas, tá? Então, quem faz o potinho de manteiga, a gente chama de indústria de bens intermediários, tá? Porque ela não produz o alimento e nem retira matéria-prima da natureza, tá? Então, ela vai só fazer produtos, né, ou peças ou utensílios que sejam utilizados por outras indústrias, por outras empresas. Então, a gente chama de indústrias de bens intermediários, quase que não sai. Por exemplo, vou dar um último exemplo. O exemplo que a gente viu anteriormente, né, que é a Petrobras, que é uma indústria de base. Então, por exemplo, a Petrobras, para fazer a retirada do petróleo das camadas do pré-sal, ela vai utilizar uma infinidade de máquinas, né, de broca, são brocas de perfuração, né?
Mas não é a Petrobras que fabrica aquelas brocas, né? As plataformas, enfim. Então, são outras indústrias que vão fabricar aquelas peças e aqueles equipamentos e aquelas máquinas utilizadas pela Petrobras, tá? Então, quem fabrica a broca de perfuração é a indústria de bens intermediário, tá? Quando a gente compra água, né, aquela água mineral, né, a indústria de bens intermediários, ela vai ser responsável por fabricar a embalagem plástica, o rótulo, a tampinha, né, o lacre, né, a tampinha que veda a garrafa, tá? Então, por exemplo, fábrica de autopeça. A fábrica de autopeça não é a montadora do carro, né? Não é quem fabrica o carro, propriamente dito, tá? Ela vai fabricar peças específicas, né? Então, por exemplo, tem uma indústria que fabrica calota, aquelas calotas que vem no pneu. Então, você tem uma indústria específica que fabrica calota. Onde essas calotas vão ser utilizadas? Nas indústrias automobilísticas, tá? A gente tem, por exemplo, indústrias específicas para fabricação de pneu, né? E aonde esses pneus vão ser utilizados? E aí, gente, o pneu ele pode ser tanto para automóvel, né? Carro, como para moto, caminhão, ônibus, enfim, tá? E aí tem uma indústria específica para fabricação de pneu, que é uma indústria de bens intermediários, né? Então, todo esse aparato que ela produz vai ser utilizado por uma outra indústria, tá? Então, a indústria de bens intermediários, esse nome, né, intermediário, tá querendo dizer que ela fica ali no meio, né? Entre as indústrias de base, né, que é quem retira e transforma a matéria-prima, e o terceiro modelo, né, de indústria, que é o de bem de consumo, que é o tipo de indústria que fabrica diretamente para o consumidor final, que é a gente, né? Então, as indústrias de bens intermediários, ela fica ali no meio, tá? E aí agora a gente passa para o terceiro modelo, que são as indústrias de bens de consumo, tá? Lembrando que as indústrias de base e as indústrias de bens intermediários, elas não fabricam, né, elas não produzem diretamente para o consumidor final, que é a gente, né, que é consumidor, tá? A indústria de base, né, ela vai retirar matéria-prima ou transformar, e a indústria de bens intermediários, ela fabrica para outras indústrias, então eles não fabricam diretamente para a gente, tá? Quem fabrica diretamente para a gente é o que a gente chama de indústrias de bens de consumo. E elas se dividem em dois tipos, tá, gente? Anota aí para não esquecer. Tem o que a gente chama de indústrias de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Professora, qual a diferença de duráveis e não duráveis? O que a gente entende como bem de consumo não durável? Gente, bem de consumo não durável é aquilo que a gente consome, que a gente compra. Vou reformular minha frase para não ficar confuso, tá? Indústrias de bem de consumo não durável são as indústrias que produzem para consumo imediato, tá? Então, exemplo, indústria alimentícia, tá? Ou vocês podem falar indústria alimentar, indústria alimentícia, indústria de alimentos. Na avaliação eu aceito tudo, tá? Porque a indústria alimentícia, né, alimento é algo que a gente compra para consumo próprio, tá? Próprio não, gente, perdão, para consumo imediato, tá? Ah, professora, mas tem os alimentos que a gente chama de alimentos não perecíveis, que são aqueles que duram mais. Sim, gente, a gente tem essa diferença, né, entre alimento perecível e não perecível, né? Então, por exemplo, alimento perecível, exemplos, né? Legumes, né? Frutas, verduras, né? Que é algo que se você comprar alface e não consumir dentro de uma semana, mais ou menos, o alface na geladeira ele vai murchar, tá? Mas ao mesmo tempo, ninguém compra 1 quilo de feijão para consumir daqui a 3 anos, tá? Então, assim, por mais que existam os alimentos não perecíveis, né? Feijão, arroz, o leite em pó, macarrão, farinha de trigo, enfim, são esses alimentos que têm uma durabilidade maior, ainda assim, eles precisam ser consumidos dentro de um prazo específico, que não vai ultrapassar aí 1 ano, gente. No máximo 1 ano e meio, dependendo do produto, tá? Então, normalmente, você compra esses produtos
não perecíveis, eles vão durar meses. Como eu disse, dependendo do produto, né? Você consegue até, às vezes, um ano aí de durabilidade, mas dificilmente vai ultrapassar isso, tá? Então, sim, tem essa questão aí dos alimentos não perecíveis, mas ainda assim, alimento a gente considera para consumo imediato, porque a gente não vai estocar isso durante muito tempo, tá? Outra indústria que a gente considera não durável, cosmético, tá? E aí, gente, dentro da indústria de cosmético, não é só maquiagem, tá? A gente tem esse senso comum que acha que cosmético é só maquiagem. Mas dentro da indústria de cosmético, também há a produção de protetor solar, creme hidratante, shampoo, condicionador, creme para ruga, enfim, uma infinidade de outros produtos que não é só maquiagem, tá? Isso também é considerável bens de consumo não durável, tá? Porque ninguém compra batom para durar 5 anos ou 3 anos, tá? Inclusive é até perigoso você usar maquiagem com data de validade vencida, tá, meninas? Por favor, não façam isso. Eu sei que tem alguns produtos, né, que tem valor agregado, é um pouquinho mais caro, então a gente dá aquela pena, né? Nossa, né? Jogar fora um produto que às vezes teve um custo elevado, né? Mas não é bom, né? Você pode ter problema dermatológico. Eu tô com a língua travada hoje. Você pode ter problema de pele, problema de alergia, enfim. Então, produto de beleza, né? Todo tipo de cosmético, a gente não compra para estocar, para durar muito tempo, né? A gente compra para consumo imediato, tá? Outro exemplo que a gente considera não durável, indústria farmacêutica, tá? Gente, ninguém em sã consciência compra remédio para estocar, para durar 3, 4, 5 anos, tá? A gente compra remédio quando tá doente, quando precisa, né? É uma necessidade que é temporária, tá? Óbvio que existem pessoas que fazem tratamentos longos, dependendo do problema de saúde, mas a gente não compra remédio para manter em casa durante muito tempo, até porque o remédio também tem prazo de validade, tá? Ah, professora, mas lá em casa a gente sempre compra remédio para deixar em casa, remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, enfim, eu também faço isso. Eu tenho remédio em casa eu tenho problema na coluna, então eu sempre tenho em casa remédio para dor, né? Mas normalmente eu consumo esses remédios num tempo curto, né? Não dura nem 2 meses uma cartela dela, não dura nem um mês, na verdade, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que na grande maioria dos remédios a gente compra quando tá doente. Você vai ao médico, tá com algum problema, você compra e já consome, tá? Então ninguém vai ficar comprando remédio para estocar em casa. Até porque existe uma data de validade e aí o consumo após essa data de validade vai, obviamente, comprometer a eficácia do seu tratamento, do próprio remédio em si, tá? Então, esses são os exemplos assim mais clássicos de indústrias de bens de consumo que a gente chama de não durável, né? Que é o que a gente consome, que a gente compra para consumo imediato, tá? Indústria alimentar, né? Alimentícia, cosméticos, e a indústria farmacêutica, tá? Professora, então o que é que a gente chama de indústria de bem de consumo durável? Gente, durável é aquilo que você compra partindo da premissa de que vai durar aí no mínimo, uns 2 anos, 3 anos. Por exemplo clássico, indústria automobilística, tá? É considerada a indústria de bem de consumo durável, porque ninguém compra um carro para durar 2 meses, 6 meses, um ano, tá? Não existe isso, gente. É óbvio que podem acontecer acidentes, enfim, algum defeito de fábrica que você tenha que trocar, essas eventualidades existem, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a gente compra um carro, a gente tá partindo da premissa, a gente compra com o intuito de que esse carro dure no mínimo alguns anos, né? 2, você pode até trocar o carro por vontade própria, óbvio. Mas a gente compra com a intenção de que ele dure aí 4 anos, 3 anos, tá? Outro exemplo de indústria de bens de consumo durável, as indústrias de eletrodoméstico, tá? Televisão, máquina de lavar, micro-ondas, né? A gente também compra esses produtos com a intenção de que eles durem um ano, no mínimo, tá? No mínimo.
2 anos, 3 anos, né? A gente sabe que a qualidade dos produtos hoje é muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, né? Onde as coisas duravam muito mais, mas aí entra o que a gente chama de obsolescência programada, que aí é uma outra questão, não vou entrar aqui agora, tá? Mas mesmo assim, a gente compra uma televisão, a gente quer que ela dure ali 2 anos, né? No mínimo, né? 1 ano e meio. Então, ninguém compra televisão para durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, tá? Então, a indústria de bens de consumo, perdão, a indústria de eletrodomésticos é considerada indústria de bens de consumo duráveis, tá? Outra que a gente considera durável, a indústria de eletrônicos, tá? Eletrônico, gente, é diferente de eletrodoméstico, tá? Eletrônico vai entrar celular, fone de ouvido, tablet, notebook, né, esses computadores mais portáteis, enfim, também são produtos considerados bens de consumo duráveis, né, que a gente compra para durar no mínimo aí a partir de 1 ano, tá? Podem durar mais, né, 2, 3 anos, dependendo aí até do quanto você conserva também o seu item, né? Tem uma questão também de cuidado. Então, a gente considera também indústria de bens de consumo duráveis, tá? Eletrodoméstico, automobilística, eletrônicos, tudo isso é considerado indústria de bens de consumo duráveis, tá? E as indústrias, né, que produzem mercadorias, né, que têm uma durabilidade menor, né, que é o que a gente chama de consumo imediato, a gente chama de indústrias de bens de consumo não duráveis, tá? Um outro exemplo é a indústria do vestuário, tá? Que são roupas, né? Mas o vestuário, não só roupa, mas tipo boné, calçado, bolsa, roupa íntima, meia, enfim, carteira também. Tudo isso também tem uma durabilidade que não é considerada longa, tá? Então, a indústria do vestuário também é considerada indústria de bens de consumo não duráveis, tá? Não é muito difícil, né? Essa diferença entre bens de consumo duráveis e não duráveis. É só você partir da premissa de que o não duráveis é aquilo que a gente compra para consumo imediato, tá? E aí agora a gente vai ver o nosso último item, que é o que a gente chama de indústria de ponta, tá? Gente, o que é indústria de ponta? É indústria que vai trabalhar com alta tecnologia, tá? A gente atualmente, né, a gente vive a terceira fase, né, da Revolução Industrial, então seria a terceira Revolução Industrial, que também é conhecida como Revolução Técnica, Científica e Informacional, tá? Por que esse nome? Porque a gente vive um período, né, essa terceira fase, ela vem da década de 70 para cá, e aí é um período, né, onde as indústrias que trabalham com alta tecnologia, né, desenvolvimento tecnológico, elas crescem muito, né, se desenvolvem muito. Então, todas as indústrias que estão ligadas à alta tecnologia, como a indústria da informática, robótica, biotecnologia, né, que está ligado também à biomedicina, a área de telecomunicações, tudo isso é considerado indústria de ponta, tá? Então, toda indústria que trabalha, né, ou que desenvolve alta tecnologia, a gente chama de indústria de ponta, tá? As indústrias responsáveis pela produção de satélite, por exemplo, né? Não só a produção de satélite, né? Mas o lançamento do satélite, a administração desses satélites, toda a área de robótica, a área de biotecnologia, né? De biossegurança, de biomedicina, tá? Vacina é considerado a produção de vacina é considerada de alta tecnologia, tá? Então, existe tecnologia de ponta envolvida na produção de vacina. Então, é considerado também indústria de ponta, tá? Toda a área de informática também é considerada indústria de alta tecnologia, então a gente chama de indústria de ponta, tá? Eu acho que essa não é muito difícil, né? Porque são todas indústrias ligadas a desenvolvimento e produção de alta tecnologia, né? Então é bem tranquilinho. Então, gente, esses são os 4 tipos principais de indústrias, tá?
as indústrias de base, né? Vou repetir tudo, tá? Para ficar bem gravadinho. As indústrias de base, né, que são responsáveis pela retirada e transformação da matéria-prima da natureza. A gente tem as indústrias de bens intermediários, né, que são as indústrias que vão produzir peças, equipamentos, utensílios, maquinário para outras indústrias, né? A gente tem a terceira classificação, que é o que a gente chama de indústrias de bens de consumo, e aí ela vai se dividir em bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. E o terceiro ponto são as indústrias de ponta, né? Que são todas as indústrias envolvidas com a produção e desenvolvimento de alta tecnologia, tá? É bem tranquilinho, não é muito difícil. Depois que vocês assistirem aqui o vídeo, façam a leitura da apostila, né? Tem lá na apostila de vocês de geografia a parte que fala sobre tipos de indústria, tá? E anotem as dúvidas, né? Porque aí as dúvidas de vocês a gente tira no nosso encontro online, tá? Quando a gente entrar ao vivo, aí a gente aproveita para tirar todas essas dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem lá, por favor, no nosso encontro online, tá bom, gente? Então até o nosso próximo encontro. Beijinho, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem.